Programa Tribuna Livre, sempre trazendo pessoas que conheçam a nossa cidade, pessoas inteligentes que possam discutir em alto nível tantos problemas que nós enfrentamos. E hoje nós temos, olha, um convidado também, ó, um grande amigo, uma pessoa que conhece profundamente a questão da saúde. E dia desses o governo federal falou sobre uma vacina nova, vacina sobre HPV. E eu não entendi bem algumas coisas. E para tratar disso, um especialista nesse assunto, Dr. Luciano Cirilo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Samuel. Como vai? Muito obrigado pela oportunidade, aos telespectadores que estão nos ouvindo aqui. Obrigado pela possibilidade aqui de a gente tentar resolver algumas dúvidas em relação à vacina do HPV. Olha, o doutor Luciano, ele me deu uma outra visão a respeito de falta de médicos. É uma coisa muito interessante, que todo mundo falava sobre salário, ele falou, Roberto, não é bem aí. E ele veio no nosso programa e falou muito interessante a respeito dessa questão do médico. Repete para nós, doutor. O pessoal sempre falava assim, ó, é só aumentar o salário do médico que vai ter médico a rodo. E parece que não foi isso que aconteceu em Guarulhos. Aumentaram o salário, mas ainda falta médico. Na realidade, essa é uma aulinha que eu dou, em que a gente fala quando você vai procurar um emprego, você tem que avaliar 5 condições, né? Essas condições, a primeira dela não é salário. O salário, na realidade, é a 5ª condição que você avalia quando você vai procurar um emprego, vai trocar de emprego. A primeira dela é ambiente de trabalho. Então, se você tem um ambiente de trabalho legal, que você vai estar num lugar em que você é gostoso, que você gosta de trabalhar naquele local. Segundo, se você tem as condições que você vai ter para trabalhar, né? Se você naquele local você tem equipamento, você tem as condições mínimas para você desenvolver o seu trabalho. Não estou falando só de médico, não, viu? Estou falando de qualquer tipo de profissão. Se for um engenheiro, se ele vai ter lá o seu computador, as suas réguas, as suas coisas. Se for um bioquímico, um farmacêutico, se ele vai ter a estruturação que ele necessária para ele desenvolver o trabalho dele. Então, o segundo é a condição de trabalho. Terceiro é retaguarda. O que é a retaguarda? A retaguarda é que, para o médico, né? Se o médico trabalhar num posto de saúde, se ele tem um pronto-socorro à disposição dele, se ele precisar. Se o cara está no pronto-socorro, se ele tem um hospital, se ele precisar. E se ele está no hospital, se aquele hospital tem uma UTI, se eventualmente ele precisar. Então, a retaguarda é a terceira coisa que você tem que ver quando você vai escolher o trabalho. A 4ª coisa, olha, ainda não chegou no salário. Não chegou. A 4ª coisa é carreira. Se você tem condição de você desenvolver uma carreira dentro daquele local. Você vai crescer profissionalmente. Você vai crescer profissionalmente, porque imagina, não, eu vou entrar ali para trabalhar naquele posto de saúde durante 30, 50 anos, vou morrer lá trabalhando no posto de saúde. Ninguém aguenta, ninguém quer ficar assim. Aí a 5ª coisa que a pessoa que vai levar em consideração é salário. Por isso que no Brasil, não adianta você pagar 30, 40 mil para o cara ir lá para o interiorzão, lá onde não tem nada, não tem ambiente de que o cara vai levar a família dele, não tem condição de trabalho nenhuma, não tem retaguarda, ele não vai crescer lá, não vai ter o que fazer, ele fica 1, 2, 3, 6 meses e vai embora. Hoje, infelizmente, foi feita uma captação de médicos de uma forma que a gente questiona, já que a gente não sabe nem se médico é, e que está indo lá para ganhar uma coisa ínfima, né, se você for pensar, e que condição esse cara vai ter, coitado. A gente tem, no fim, até receio do que esses estão passando lá nesses confins que não tem a menor condição de trabalho. O problema é condição de trabalho. Eu gostaria até de me aprofundar nessa questão, mas eu veio falar sobre HPV hoje. Porque uma coisa que me assusta, e eu ainda vou perguntar isso para ele, mas não agora, é se a linguagem e também o tipo de país, cada país tem suas doenças, não é verdade? Eu acho que um país tropical, igual o Brasil, não vai ter a mesma doença que tem, por exemplo, na Inglaterra, que é temperado, é uma coisa mais fria. Então, são problemas diferentes. Mas hoje, doutor, eu gostaria primeiro que o senhor me falasse o que é um HPV. O HPV... Acho que é primeiro por aí, né? Não confunda HPV com HIV, pelo amor de Deus. Uma coisa da AIDS, é o HIV.
né? É um outro vírus, é uma outra doença, é uma outra coisa. HPV também é um vírus, mas é um vírus que ele tem uma disseminação igual do HIV, que seria por geralmente contato sexual, tem que ter contato de mucosas, né? Mas ele não chega a ser tão virulento assim de levar a uma eventual morte, como leva a deficiência imunológica que o HIV provoca. Então, o HPV, que é o papilomavírus, ele é transmitido por via sexual, uma das vias também, mas pode ser por contato. O herpes, acho que todo mundo conhece herpes, principalmente aquele que tem no labial, aquele que nasce na boca das pessoas, né? Aquelas feridinhas que aparecem e tal. Aquele é um tipo de vírus que é transmissível quando aquilo está na sua fase aguda, que é quando tem as bolinhas. Aquilo aparece, tem uma evolução boa, porque aquilo vai criar uma casquinha, vai fechar e sara. Aí passa um belo tempo, sem nada, depois, um belo dia, aparece de novo. É uma reinfecção? Nem sempre. Às vezes o vírus ele continua lá naquele local e ele só reagudiza, ele volta a manifestar a doença. E o HPV, ele tem mais ou menos a mesma coisa. O único problema em si é que ele, em vez de ser na mucosa labial, é na mucosa genital. Não pensa só que é em vagina, não, viu, gente? É vagina e pênis. Ambos os dois são infectados pelo HPV. Tanto que a transmissão é sexual por causa disso, né? Porque quando tem na vagina, passa para o homem, do homem passa para a mulher. E o HPV, ele tem uma infinidade de tipos. Ele tem mais de 140 tipos de HPV. E os HPVs que hoje estão sendo colocados como os que têm maior índice de doença, que provocam doença, são 4 tipos. Os 2 tipos, eles dão só doenças mais simples, que são doenças em mucosas, doenças feridas e coisas assim, que são fáceis de tratar, que somem até espontaneamente. E existe já os outros 2 tipos de HPV, que na mulher, quando infecta o colo do útero, pode levar a alterações celulares que podem gerar um câncer de colo do útero. São os 2 outros tipos que eventualmente provocariam esse tipo de doença. Só que esses 4 tipos, eles dizem os estudos que correspondem a 70% das doenças ocasionadas por HPV. São estudos que muita gente contesta. Esse é o problema. E essas são as vacinas que o governo federal está investindo. São as vacinas quadrivalentes, pega os 4 vírus. Uhum. Existe hoje já estudos de vacina nonovalente, são 9 tipos de vírus, mas ainda está em desenvolvimento. E existem vacinas que não são vacinas de injetáveis, são vacinas orais, inclusive como a Sabin, né? Em vez de aplicar injeção, você toma. Mas está em desenvolvimento ainda. Aí, o grande questionamento que os médicos levam é se essas vacinas, eventualmente, vão ter uma eficácia adequada para proteger. Exatamente. Vai ter, na sua opinião? Exatamente o que temos aqui para, como diria Chacrinha, eu não vim para elucidar, mas vim para deixar o pessoal mais confuso ainda. Porém, eu fui pesquisar junto a colegas, tem colegas que estudaram muito a fundo esse processo do HPV desde o início da vacinação. Quando iniciou a vacina HPV, já faz uns 4, 5 anos atrás, temos colegas que eles eram altamente defensores da vacina do HPV. Hoje, nem tanto. Hoje eles já são meio reticentes na eficácia dessa vacina. Porque ela, além de pegar só 4 tipos de vírus, e tem mais de 100, e dizem que esses 4 são os principais, mas realmente a gente não pode ficar nessa condição. Pode ser que os outros também provoquem todos os processos, inclusive os que levam ao câncer. Esses 4, essa vacina hoje, ela tem um custo elevado, já foi maior, diminuiu agora, mas já teve um custo elevado. Hoje, acho que se você tem que tomar 3 doses, sendo que cada dose já estava em torno de R$120. É verdade. Né? Já foi mais, já foi R$290, e agora parece que houve um incentivo aí e começou.
E essa proteção, eventualmente, ela vai ser de 5, 6, 10 anos. Ela não é que nem as vacinas de sarampo, que é para o resto da vida. Como é que você está vendo essas vacinações? Como uma coisa válida, mas com valor muito reduzido? Com eficácia muito reduzida? É aquela história. Você tem hoje descrito os efeitos colaterais que a vacina dá em países que já adotaram esse tipo de processo. No Japão, para vocês terem uma ideia, já foi contraindicada a utilização da vacina. Os japoneses, o japonês não está usando mais. Existe na Espanha associação de usuários da vacina do HPV que se uniram devido aos problemas que a vacina ocasionou nas pessoas. Uhum. Então, a gente tem ideia que ela não é assim tão inócua. Não é uma vacina que não tem efeitos colaterais que vale a pena a gente ficar de olho. Essa vacina tem que ser para meninas de 11 a 13 anos. Uma paciente sua, o senhor recomendaria? Então, vamos supor o seguinte. Por que de 11 a 13 anos? Subentende-se que uma menina nessa idade ainda não teve um contato sexual. Tá certo? A maioria não tem. Mas a gente sabe que hoje... Está evoluindo, né? Ou regredindo, não sei. Mas é isso. Porque se a pessoa já teve o contato com o vírus, a vacina não adianta de nada. Ela não vai proteger quem já tem o vírus. Então poderia ser anterior a isso. Isso. Então eles estão querendo começar com 11 a 13, depois vai baixar para 9. 9 em diante. Uhum. Né? Essa vacina, essa proteção que ela vai dar, como eu falei, é de até 5, 6, 10 anos. Então, se ela tomar com 11, vai até os 21, 22. Depois teria que retomar. Teria que fazer tudo de novo e não tem campanha para isso. E é uma vacina, como eu falei, a maioria não. Alguns médicos têm problema na indicação dela. Bom, doutor, fizemos um bloco aí de 15 minutos com o senhor. Infelizmente o tempo está acabando, mas é muito interessante. Vamos fazer mais um programa a respeito dessa situação. Resumidamente, o que o senhor orienta com relação a isso? Olha, eu oriento que você fale com o seu médico, tá certo? Com o médico ou o pediatra, e veja a opinião dele. A minha opinião, eu não quero aqui influenciar ninguém. Então, eu tenho uma opinião. Eu tenho uma filha a qual eu não dei a vacina. Ok? Agora, isso é uma coisa minha, né? É uma opinião minha. Porque, eventualmente, o que pode ter de efeito colateral vai ser pior do que os benefícios que ela poderia ter. E você pode evitar o HPV de uma maneira muito simples, que não evita só o HPV, evita todas as outras doenças, que é o uso de camisinha. Fantástico, tá vendo? Gente, recebemos hoje o Dr. Luciano Cirilo, pessoa fantástica, muito séria e muito respeitada por onde trabalha. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vocês vão ver uma matéria feita pela nossa produção, pela jornalista Jéssica Carolino, com o novo bispo aqui da cidade de Guarulhos, Dom Edmilson.